A metabolômica, ela veio para melhorar a nossa precisão, o nosso entendimento das causas que estão por trás dos sintomas. Qual é a relação entre a microbiota e a metabolômica, né? Primeiramente, nós precisamos relembrar que a microbiota, ela é o conjunto de bactérias e fungos que habitam o nosso organismo como um todo, não só a nível intestinal, mas a nível sistêmico, né? E nós sabemos também que diversos estudos foram conduzidos no mundo inteiro e que já identificaram que mais de 90% das doenças estão relacionadas à microbiota, né? Quando a gente fala em composição da microbiota intestinal, nós estamos falando de quem habita, de quem está presente nessa microbiota intestinal, de espécies, gêneros, filos, né? Parâmetros importantes como a diversidade da microbiota é extremamente útil na nossa prática clínica, tanto de médicos quanto de nutricionistas. A diversidade da microbiota está relacionada à nossa imunidade, à absorção e digestão de nutrientes. Então, se a gente tiver uma diversidade menor ou maior do que valores já estabelecidos de saúde, nós vamos ter um prejuízo nessa absorção, nessa digestão dos nutrientes, nós vamos ter um prejuízo imunológico. Então já está muito bem estabelecido a importância da microbiota na nossa saúde. E aonde que a metabolômica entra nessa história? Como é a metabolômica nessa história, essa relação entre a metabolômica e a microbiota? Bem, a metabolômica é uma ciência de precisão capaz de avaliar desequilíbrios no metabolismo. Dentre os metabólitos que nós podemos avaliar aí na prática clínica de médicos e nutricionistas, estão incluídos alguns metabólitos produzidos pela microbiota. Metabólitos que são marcadores de bactérias, que são marcadores de fungos, podem ser avaliados na nossa prática clínica. A metabolômica, na verdade, ela mostra a funcionalidade da microbiota, né? Então, através da metabolômica, a gente consegue entender o que essas bactérias, esses fungos, o que essa microbiota está produzindo no nosso organismo. Esse produto aí das bactérias, da microbiota, podem ser chamados de metabólitos microbianos, né? E esses metabólitos microbianos, eles ativam e inibem receptores do nosso organismo. Eles fazem acontecer, tanto no que se refere a criar um ambiente propício à saúde ou criar um ambiente propício à doença. Nós temos metabólitos bons e nós temos metabólitos tóxicos. Na verdade, todos os metabólitos eles têm um papel importante no nosso organismo. O problema é quando esses metabólitos estão sendo produzidos em quantidade acima dos valores de normalidade. Então, através da metabolômica, a gente consegue avaliar esses metabólitos microbianos, né, que surgem da interação entre o que nós consumimos, o substrato que nós falamos, a nossa alimentação, se a gente ingere medicações ou não, ou seja, tudo que nós consumimos entra em contato com a composição da nossa microbiota, né, com a microbiota que habita o nosso organismo e a interação entre esse substrato, que é o que nós ingerimos, com a microbiota, geram metabólitos, que é o que a gente avalia na nossa prática clínica, utilizando esse conhecimento em metabolômica, né? Dentre os metabólitos que nós podemos avaliar na prática clínica, posso citar aqui o benzoato, o ipurato, o índicam, que é um marcador muito importante de saúde intestinal, o tricarbalilato, o delactato, que é um marcador muito importante também de saúde intestinal, que avalia como nós estamos metabolizando os carboidratos, o D-arabenitol, que é um marcador de fungos, de excesso de fungo no nosso organismo,
que em muitas condições clínicas ele aparece, é comum ele aparecer alterado, aumentado, como por exemplo nos pacientes com transtorno do espectro autista. Estudos já mostraram que o arabinitol pode estar em 40 vezes acima dos valores de normalidade. E esse entendimento do que as bactérias estão produzindo, através da avaliação desses metabólitos microbianos, nós conseguimos diagnosticar, no caso médico, né, utilizando essa ferramenta, eles conseguem melhorar o diagnóstico de algumas doenças, tanto a nível intestinal, doenças relacionadas ao trato gastrointestinal, mas também doenças relacionadas de forma sistêmica no nosso organismo, a outras condições de doenças, porque essas bactérias não são restritas ao trato gastrointestinal e nem esses metabólitos. Esses metabólitos ultrapassam a barreira intestinal, eles caem na corrente sanguínea, eles estão presentes no nosso organismo como um todo, envolvidos em mais de 90% das doenças que nos acometem. Então, a avaliação desses metabólitos microbianos é uma forma precisa da gente entender quem são as bactérias que estão habitando o nosso organismo, né? Se elas estão ali, o que elas estão produzindo, e com base nessa informação pode ser muito útil no diagnóstico de diversas condições clínicas, mas também no tratamento de condições que já estão acontecendo. Com base nesses resultados, nós conseguimos direcionar melhor o tratamento de pessoas que sofrem com doenças neurológicas, que sofrem com doenças cardiovasculares. Nós temos marcadores microbianos de risco cardiovascular. Nós conseguimos avaliar condições clínicas, sim, relacionadas ao trato gastrointestinal, em condições dermatológicas, enfim. A metabolômica, ela veio para melhorar a nossa precisão, o nosso entendimento das causas que estão por trás dos sintomas, né? E se você quer saber mais sobre esse assunto, clica no link da minha bio e descubra como essa ferramenta pode ser útil para você na sua prática clínica.